semana, mais uma delas foi interditada pela Vigilância Sanitária por condições inadequadas de atendimento. Nesse último caso, 23 idosos foram resgatados durante uma fiscalização da vigilância. Como não é algo isolado, vem ocorrendo no município, a gente convidou a assessora técnica da Vigilância Sanitária para explicar os processos de funcionamento, também das condições adequadas desse atendimento. Seja bem-vinda, Cristiane Hitomi Shimizu. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Então, ontem, né, na tarde de ontem, ocorreu uma inspeção que foi chegado aqui para a Coordenadoria de Vigilância Sanitária através de uma denúncia do canal 156 da Prefeitura de Campinas e pelo canal 153 da Guarda Municipal. Né? Então, a denúncia indicava que pessoas eram mantidas amontoadas sem condições adequadas de segurança e higiene. Uhum. Então, a gente foi feita uma ação de forma conjunta com a Guarda Municipal, Polícia Civil, Conselho Municipal do Idoso e juntamente também com a Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Sim. Aí, quando todos os técnicos chegaram no local, foi verificado realmente que a denúncia procedia, né, e que no estabelecimento tinham diversas irregularidades, né, como ausência de licença sanitária, condições de insalubridade, condições de limpeza inadequadas, então não tinham lixeiras adequadas, né, os sacos de lixo estavam condicionados no chão, higiene precária, como itens de higiene pessoal com indício de compartilhamento, ausência de local apropriado para lavagem de roupas, então as roupas estavam sujas, armazenadas em sacos de lixo, que inclusive iriam ser levados para uma das casas que foram interditadas na semana passada. Uhum. Sem condições de habitabilidade, né? Então os hóspedes não tinham camas para todos, eles estavam dormindo amontoados em colchões espalhados pelo chão, né, sem condições de segurança, então os pisos estavam escorregadios, sem barras de apoio, como a legislação preconiza, né? Muitas irregularidades, então, né, Cristiane? Muitas irregularidades, isso. Estrutura física super deficiente, não tinha ventilação, né? Falta de alimentos. Alguns alimentos que a gente encontrou estavam estavam com data de validade vencida, embolorados, com umidade. Bem precária mesmo a situação. E o desfecho, né, dessa operação, porque eram 23, todos foram retirados, como que ficou então, o desfecho isso? foi assim, ó, perante a vigilância sanitária, a gente interditou o estabelecimento totalmente, né, então essa ação, perante tudo que foi encontrado, a vigilância sanitária interditou o local. Uhum. Já a remoção dos idosos, isso fica por conta ali da assistência social, que já no momento começou o contato com os familiares, para que esses familiares fossem retirar os seus idosos, né? Então, até o momento em que a vigilância sanitária estava presente, foram retirados 5 idosos, né? E outros 2 seriam retirados até o final do dia, conforme a informação da funcionária que estava no local. Uhum. E aí o pessoal da assistência social continuou o contato, né, com os estabelecimentos para retirada desses idosos. Então, a parte da vigilância sanitária foi a interdição total do estabelecimento e também o auto de infração por falta de licença sanitária. Cristiane, boa tarde. Essas situações, né, vêm normalmente a público depois que esses locais de longa permanência são denunciados. Existe um controle prévio do município, das casas de repouso, do número delas, do funcionamento? Isso existe assim, ó, as licenças sanitárias, a gente tem um controle de que forma? O estabelecimento ele tem que solicitar a sua licença de funcionamento. Tá? Então, assim que eles solicitam essa licença inicial, aí nós, como vigilância sanitária, vamos até o local realizar a inspeção e avaliar se tem condições ou não desse funcionamento desse estabelecimento estar funcionando. Tá? Uhum. Mas, assim, a maioria das LPIs, essas que são interditadas, a gente recebe denúncias. Por quê? Tem muitas LPIs que não se regularizam. Né? Então, não tem como a gente ter o controle de quantos tem no município. Tá? Então, a gente tem o controle das que são legalizadas. Né? Então, essas são acompanhadas anualmente, porque a licença ela tem a validade de 1 ano, mas essas que nem essa, no caso que a gente interditou ontem, ela não tinha nenhuma regularização perante a vigilância sanitária. Uhum. Inclusive, esses idosos que estavam alojados nesse espaço ontem, eles eram oriundos de 3 outros LPIs que a gente interditou na semana passada.
Foi só Então, tirar de um local e ir só para foi outro, tirado então irregular. isso mesmo. Tá? Inclusive, a gente achou que isso muito grave, acionamos a Polícia Civil, por isso que a Polícia Civil encaminhou o responsável pelo estabelecimento até o DP, para prestar depoimento. Então, nesse E aí, isso caso, daí, depende mesmo da denúncia para identificar esses. não só denúncia, né? Porque os que são certinhos, os estabelecimentos que trabalham de forma adequada, eles solicitam a licença, porque não é a gente que tem que ir atrás, eles têm que solicitar a licença antes de começar a funcionar. E mesmo antes dessa licença inicial, que seria quando você vai começar a atividade, né, de atendimento desses idosos, eles têm que apresentar para a gente um laudo técnico de avaliação, que esse laudo ele é avaliado pelos engenheiros, pelo núcleo técnico que faz as inspeções desses tipos de estabelecimento, e aí eles vão ser avaliados, né, e deferidos ou não. Se for deferido, aí sim o estabelecimento pode solicitar a licença inicial para poder iniciar a sua atividade. Então, Então, não é a gente que vai atrás, eles têm que solicitar. Tá, mas aí no caso da denúncia, é claro que vai, fiscaliza Isso, aí e aí vai. penaliza, né? No caso, essa aí foi feita a penalizado, interdição. Mas existe de como foi também encontrada a situação. existe também multa ou um acompanhamento por um período para que não aconteça isso, né? De migrar só para um outro ambiente? Ah, não. Então é assim, ó. A partir do momento que a gente interdita o local, já é um auto de infração, tá? Então esse auto de infração ele vai virar ele vira um processo administrativo que ele tem várias instâncias para ser passado. Então a autoridade sanitária chegou lá e interditou. É um auto de infração, tá? Esse auto de infração ele tem 10 dias para interpor recurso, defesa, tá? E se nesses 10 dias de manifestação de defesa, assim que ele entrar com a defesa, a autoridade sanitária que autuou o local, ela vai colocar uma manifestação dela, depois é encaminhada para a chefia de setor, que vai julgar, né, tudo o que aconteceu e vai apontar quais serão as penalidades. Vira um processo administrativo e isso é acompanhado pela vigilância. Cristiane. Até ele interpor, né, até ele solicitar o laudo técnico de avaliação, a gente já vai verificar se realmente ele está cumprindo a interdição, né, e fica acompanhando se ele vai entrar com a solicitação de licença inicial após a aprovação da LTA. E aí regularizar, digamos, tudo, né? Isso, e regularizar, porque não é a gente que vai forçar a pessoa a se regularizar, é ele que tem que solicitar. Né? Então, antes de iniciar a atividade, o responsável pelo estabelecimento que tem que fazer todo esse trâmite. Tá bom? Cristiane, e tem até uma pergunta do ouvinte aqui. A família tem como saber se a instituição de longa permanência, se ela é regularizada ou não? Porque tem como saber sim. Então poderia acontecer até uma certa má-fé da própria família de colocar o idoso no local que não é autorizado. Sim, com certeza. A família ela é corresponsável, né? Então, a partir do momento que ela colocou o seu ente querido lá naquele estabelecimento, ela tem que saber se ele está regularizado, as condições do estabelecimento, né? Então, a informação a respeito de se tem licença sanitária ou não, vocês podem conseguir com a assistência social ou mesmo aqui na vigilância sanitária, tá? Vai do interesse da família, né? Vai do interesse da família. A pessoa nessas boas condições e buscar essas informações, isso, né? Não tem só a nossa licença sanitária, né? Porque são órgãos separados dentro da prefeitura. Então, a licença sanitária, a gente vai com o foco de ver o risco à saúde, né? Se tem risco ou não para a pessoa estar habitando aquele espaço. Aí tem o AVCB, que é do bombeiro, tem a parte de urbanismo, que é da Defesa Civil, da parte do Departamento de Urbanismo, tem o uso de solo. Então, são várias documentações, não é só a licença sanitária que está sendo solicitada. São várias documentações, vários alvarás, vários tipos de licença que o estabelecimento tem que possuir para poder estar em funcionamento. Sim. Circulando pela cidade, a gente até identifica, né? Algumas colocam placas e tudo mais. Mas cadastradas hoje no município, regularizadas, né? Que tem as licenças, vocês têm esse número? Esse número esse número eu não tenho aqui no momento, porque a gente tem que ver a base de dados, tá? Mas dá para saber quantos são regularizados, sim. Não para generalizar também de que todas podem estar numa situação como essa. Não dá para generalizar, porque tem muitas que estão todas certas com as suas documentações.
Agora, digamos, qual que seria, né, o modelo ideal, adequado para receber essas pessoas? Não tem um modelo ideal, né? Assim, porque depende de cada tipo de estabelecimento. Tem estabelecimento que é mais... Depende do público. Tem estabelecimento que ele é mais simples, tem um de médio, tem um que é mais de alto padrão. Então, não tem assim... né? A gente verifica a partir da apresentação do laudo técnico de avaliação e perante a inspeção se o local que foi deferido o laudo está adequado. Então, não tem assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso vai muito... Claro que tem a legislação que cobra, né? A parte de limpeza, higiene, segurança, proteção, né? Isso tudo é tudo avaliado no LTA. Mas, assim, não dá para falar, tem que ter, assim, tantos quartos. Isso vai depender do público que vai ter acesso a esse tipos de estabelecimento, cada um escolhe, né? É que nem, por exemplo, eu quero comprar uma blusa, eu escolho se eu quero da mais barata, da média, de um preço razoável ou do preço mais caro. Então, isso vai depender de cada ILPI, tem de todos os bolsos, vamos dizer assim. Uhum. Agora, pelo fato de não ter sido a primeira denúncia, isso chama, de alguma forma, a atenção também da vigilância, né? Isso, dessa casa que foi interditada ontem, foi a primeira denúncia, porque era um local que não era um estabelecimento de instituição de longa permanência. Ele alugou, provavelmente, né? Isso a gente não tem essa informação. Provavelmente ele alugou essa casa e transferiu os idosos que estavam nas casas interditadas para esse local. Então foi uma denúncia anônima e era uma ILPI clandestina, porque não tinha cadastro da mesma forma que as outras deles que foram interditadas. Tá? O responsável legal da clínica de ontem é o mesmo das 3 que a gente interditou na semana passada. Tá? Uma foi no dia 17, no Taquaral, e outras 2 no dia 19, no Jardim Sapadão. Era do mesmo responsável legal. Não quer se regularizar mesmo, né? Não, Por isso que a gente achou muito essa denúncia e foi boa, porque, inclusive, alguns familiares nos relataram que ele só ligou falando que ele ia ter que fazer algumas adequações nas outras casas e que ele mesmo removeria esses pacientes. Então, tinha muitos familiares que também não estavam sabendo que os seus parentes foram para essa casa. Mas muitos ficaram sabendo sim, porque tinham pacientes que a gente tinha na lista da inspeção que foi realizada que não estavam mais no local. Então, com certeza, foi removido pelos seus parentes, né, antes de levar para esse outro local. E serve aí de alerta, os familiares são corresponsáveis por essa situação também. Exatamente. Né? Até para não só deixar esse idoso lá sem ter um acompanhamento até, né? De como está sendo tratado e vivendo nesse ambiente. Isso mesmo, mas assim, a gente constatou todas essas irregularidades, mas no local ontem não foi constatado nenhum tipo de agressão nos idosos que estavam lá, né? E nenhum deles precisaram de atendimento médico, tá? Mas as condições estavam bem precárias. Quero agradecer a Cristiane Hitomi Shimizu, que é assessora técnica da Vigilância Sanitária, trazendo um pouco mais de esclarecimento a respeito, então, dessas denúncias que chegaram à interdição também de uma casa de repouso aqui em Campinas, né? Não só a primeira, mas já são 3, digamos, esse mês, né? Isso, nesse mês foram 4, né? 3 interditados, mais as de ontem, né? Eu posso só colocar um alerta? Sim. Falar de um alerta? Por favor. Que a gente está fazendo várias inspeções aqui, porque a gente não são todos os setores, não só o setor para idosos, né? A gente trabalha com todo o setor de serviço relacionado à saúde, tá? Certo. E a gente está recebendo denúncias de que tem pessoas se identificando como fiscais da vigilância sanitária, tentando entrar nos estabelecimentos, tá? Alegando que vai realizar uma inspeção, mas são falsos fiscais. Então, a gente gostaria de alertar a população, tá? Que todos os técnicos da vigilância sanitária estão com crachá, identificadores, né? Com o número de credencial da prefeitura, com carro da Prefeitura de Campinas também, e sempre a gente vai com um grupo técnico, nunca vai estar sozinho, tá? Então sempre vai estar uma equipe da vigilância sanitária, tá? E qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida, talvez aí identifique que está sendo feita uma ação que não seja por fiscais da vigilância, podem entrar em contato aqui na Coordenadoria de Vigilância Sanitária, através do telefone 2515-7134.
tá? Porque a gente também não recebe nenhum tipo de não faz nenhum tipo de cobrança, tá? Todos os pagamentos de taxas e multas da vigilância sanitária são feitas através de guia de recolhimento que devem ser pagas em rede bancária e são recolhidos ao Fundo Municipal de Saúde. Então, nenhum técnico da vigilância sanitária vai solicitar qualquer tipo de cobrança. Então, fica um alerta aí para a população, para os donos de estabelecimentos, que toda a equipe de vigilância sanitária, elas estão devidamente identificadas, né, uniformizadas e está com o carro oficial aí da Prefeitura Municipal de Campinas. Já foi identificado algum grupo fazendo essa atuação? Isso. A gente teve aí essa semana passada, retrasada, né, uma inspeção também aí através de uma ação de busca ativa em estabelecimentos odontológicos que não tinham regularização perante a vigilância sanitária. Então, teve uma ação com várias clínicas odontológicas aí interditadas e já tentaram ir em outros estabelecimentos e passando de fiscais da vigilância. Então, por isso que a gente está dando esse alerta aí para a população, tá? Vai sair uma nota de imprensa também na Prefeitura de Campinas a esse respeito. Então, da semana passada para cá, diante dessa intensificação dos trabalhos oficiais, tem gente se passando por agentes da vigilância para praticar golpes. Isso mesmo. Então, a gente dá o alerta para que todos os proprietários de estabelecimentos de saúde, né, relacionados à saúde, interesse à saúde, fiquem alertas. Qualquer dúvida, é só acessar esse telefone que eu falei para vocês. Que é o 2515-7134. Isso mesmo, é da Coordenadoria de Vigilância Sanitária. E em relação ainda a essa prática golpista, né, utilizando o nome da vigilância, já foi registrado até algum boletim de ocorrência por parte do município? Não, um boletim de ocorrência não. Geralmente a gente pede para o setor de imprensa da prefeitura publicar esse tipo de informação e alerta para a população. Mas houve registro, por exemplo, de quem denunciou ou foi buscar informações junto a vocês de ter pago alguma taxa, de ter sido realmente vítima? Não, por enquanto não. A gente só coloca isso em alerta para eles ficarem cientes de que não tem esse tipo de cobrança, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma denúncia a esse respeito, tá? A gente só colocou esse adendo como alerta mesmo. Tá, e repetindo então, seja então para fazer denúncias ou para obter mais informações junto à vigilância, o telefone é 2515-7134. Esse telefone é para fazer algum tipo de dúvida em relação à atuação de algum profissional aqui da vigilância. Para fazer denúncias é pelo canal 156 da prefeitura. Pelo canal? 156. 156, tá. Isso, tá? Esse telefone 2515-7134, se no momento de alguma pessoa que estiver passando por inspetor ou técnico da vigilância, vocês podem entrar em contato para verificar se realmente essa pessoa trabalha aqui ou não. Tá? Mas já todo fiscal, todo técnico da vigilância sanitária, ele está com um crachá da prefeitura que identifica que ele é uma autoridade sanitária, tem a credencial dele, tem uma menção escrita que ele pode adentrar o estabelecimento. Não é qualquer crachá, não. Tá bom? É um crachá específico da vigilância sanitária. Cristiane, muito obrigada pelos esclarecimentos, também por trazer esse alerta para a população, para os nossos ouvintes. Imagina, a gente que fica à disposição da população, para qualquer dúvida ou esclarecimento. 3 horas, 1 minuto.